Híbrido leve no dia a dia, como ele se comporta? Afinal, eu tenho aqui Fiat Fastback Audace Hybrid, uma das duas versões híbrido leve, essa aqui a mais barata. E de fato, eu fiz um convívio de uma semana aqui com essa unidade e vou trazer para vocês os aspectos que eu tive, inclusive sobre consumo e autonomia, tanto urbano quanto rodoviária, ao longo de mais de 650 quilômetros. Mas calma, essa não é uma análise completa. Essa completa eu fiz lá com o Manolito, tem vídeo aqui no canal. Bom, antes que eu comece a falar dos aspectos que me interessaram, se inscreve no canal, não custa nada, e além disso, você ativa o sininho de notificações e dá o like no vídeo, deixando a sua opinião nos comentários. Bom, temos aqui uma frente com design polêmico que divide opiniões aqui dentro do canal. Eu acho que ela é muito reta aqui, né, em relação a para-choque, a grade, não ter essa transição. O Manolito acha bem interessante. Tem o logo chuvinha, tá? E você tem esse conjunto ótico que é em full LED, tem esse detalhe aqui nesse cinza acetinado, tá? Que dá uma impressão, um aspecto mais robusto também para o carro, mais agressivo. Eu tenho nessa moldura preta uma entrada de ar real e tenho rodas Aro 18, pneu 215/45. Eu tenho aqui freios a discos ventilados na dianteira e ali freios a tambor bem dimensionados. Eu vou falar depois sobre o comportamento dele na estrada. Eu tenho esses detalhes na moldura, no plástico cru, né, na cor preta. E aqui a polêmica, a vista lateral desse carro de 4,42 m de comprimento. Ele tem 2,53 m de entre-eixos, 1,54 m de altura e 1,99 m de largura com os retrovisores abertos, tá bom? Ele tem uma linha bem marcante aqui de design na lateral, esse vinco que vem pelas maçanetas, tá? E você tem toda essa massa aqui, maiorzona, né? Em relação à volumetria, que causou muitos comentários na época em que ele foi lançado, tá? Uma diferença, lá na Impetus você tem o teto preto, aqui o teto é branco, somente a anteninha Shark que é ali na cor preta. E o legal é que também você tem aqui a tampa de combustível seguindo essa linha, tá? Mais inclinada da porta. Inclusive, a gente vai falar mais de espaço interno depois. E eu tenho uma bela lanterna traseira que também é em LED, muito bonita. Tem o repetidor lateral aqui da seta que fica muito bonito. E tenho o logo Fastback escrito em cursivo, que eu acho também que fica muito bonito. Badgezinho T200, uma alusão ao torque em Nm do motor e híbrido, ok? Tenho câmera de ré e se você achou que era aqui, você abria o porta-malas, não. É nesse rebaixo. E um detalhe, né? Você tem também essa parte do para-choque mais avançada. Então, isso vai ser um anteparo no caso de uma colisão. Esse forro, ele é rígido e eu consigo destacá-lo, tá? Eu puxando aqui e aqui nessa parte, eu consigo retirá-lo para colocar uma carga maior. Temos aqui 516 litros de capacidade. Cara, é realmente muito espaçoso e eu utilizei isso para bagagens em uma viagem. Foram várias bagagens e ainda assim sobrou muito, mas muito espaço mesmo, tá? Eu tenho 2 ganchos nessa lateral, outros 2 também ali. Banco traseiro dividido 60/40, com indicação de top tether. Eu tenho uma luzinha aqui e abaixo desse assoalho eu tenho um step temporário, tá? Realmente é uma das grandes vantagens. Eu vou colocar aqui, mas calma, eu vou arrumar melhor depois. De fato, ele tem uma grande vantagem que é esse porta-malas. E de espaço interno eu tenho o acabamento num banco de couro. Isso aqui é opcional, tá? Por R$ 2.590 você coloca esse banco de couro, que ele tem um detalhe de pesponto branco, ele tem todo esse frisado aqui na parte central de assento e de encosto, tá? Os apoios de cabeça aqui para os ocupantes também com regulagem de altura, tem o PQP e tem a saída de ar-condicionado aqui nessa parte central, um túnel relativamente médio em altura, aqui ó, tem saidinha USB e tem um canguru, tá? Na traseira do banco do carona, luz de leitura. E eu vou falar mais sobre espaço interno dos bancos dianteiros.
Muito bem, voilá, temos um acabamento em plástico rígido na maior parte, com uma textura diferente na parte superior em relação a essa parte intermediária. Essa moldura da maçaneta é num cinza fosco, e aqui eu tenho um detalhe menor num couro sintético com pesponto real. Tem os botões aqui dos vidros elétricos e para os vidros, aliás, para os retrovisores. Eu tenho um bom rebaixo aqui para um espaçoso porta-objetos, tá? E os bancos dianteiros têm regulagem mecânica, ok? Mantém aquele acabamento em couro sintético. Indicação aqui de airbag. E adentrando ao mesmo, eu tenho uma boa transição de design, tá? Das peças de porta para o painel. Eu tenho acabamento na maior parte no plástico rígido. Detalhe, ali tem o Twitter, e nessa parte intermediária é um couro sintético com um pesponto branco. Ele vem para toda essa parte aqui inferior da saída de ar-condicionado. Pisei no freio, aqui liguei, botão start-stop. Detalhe, estou com chave presencial, está no meu bolso, e uma multimídia de fato muito responsiva, tá? A velocidade, tá? Que você tem de resposta ao toque, ela é muito boa, inclusive de contraste de cor. E ela tem diversas funções aqui. Por exemplo, eu estou logado no meu Android Auto, tá? Eu tenho um ar-condicionado digital nessa parte do painel. E aqui nesse botão eu consigo regular a intensidade, e apertando ele ficou colorido. Aí eu regulo a temperatura, que ela vai aparecer aqui, ó, no painel, tá? Tem o botão para travar e destravar as portas, inclusive esse aqui, ó, o off, se eu quiser desligar a multimídia, deixar a tela ali desligada. Nesse rebaixo aqui eu tenho um carregador do celular por indução com base emborrachada, tá? E aqui eu tenho as saidinhas USB. A manopla de câmbio, que a gente já está cansado de mostrar aqui no canal, tá? Que está presente em muitos e muitos carros da Stellantis. Se eu jogar no drive aqui para a esquerda, o mais é para trás. Eu achei bem intuitivo isso, tá? Ele tem um detalhe de black piano em toda essa peça. Aqui eu tenho o botão hold para me ajudar em uma assistência ali de subida em rampa. E aqui o botão do freio de mão, tá? Tenho dois porta-copos. Essa parte eu consigo destacar, e na parte inferior eu tenho mais espaço para utilizar, ok? Esse apoio de braço, ó, eu consigo também fazer um deslocamento longitudinal. Eu tenho a tampinha para o acesso ao porta-objetos, que está sim sendo utilizado, senhoras e senhores, tá? Um volante de base chata, multifuncional, tá? Com regulagem de altura, de profundidade, tá? Eu tenho o botão Sport. Eu tenho aqui um cluster que na parte central ele é digital, com diversas funções ali, ó, de percurso, velocímetro, sistema híbrido mostrando carga, impulso. Nessa parte aqui, ó, ele mostra quanto que está carregando, tá? Tem diversas funções ali. E as partes extremas aqui, né, as partes da extremidade, desculpa, você tem o velocímetro, tá? E o contagiros, que são analógicos, ok? Tem aquele topetinho, né, dessa parte do cluster, que eu acho também muito bonito. E a continuação, né, daqueles acabamentos do couro sintético, a saída aqui do ar-condicionado. Mas o chassis da questão, como diriam algumas pessoas, é que eu convivi com esse carro e testei autonomia, consumo urbano e rodoviário, tanto no etanol quanto na gasolina. E é isso que a gente vai ver agora. Mas, antes de rodar com vocês, eu vou pedir para rodar a vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, meu convívio de uma semana com o Fastback Audace Hybrid, tá? Bom, o primeiro teste que eu fiz foi rodoviário no etanol. Eu desci pro litoral de São Paulo. Na descida, todo santo ajuda, conforme a gente costuma falar. Eu estava com o carro com uma mochila e apenas a minha pessoa, tá? Eu fiz 19,6 km por litro, ar-condicionado ligado e tudo. É claro que no trecho de descida sempre fica mais fácil você ter um consumo realmente alto, tá? Que foge até do que a gente está acostumado. Mas eu fiz uma média com o que a gente teve ali na volta, ok? No trecho de subida, quando eu já tinha, além da minha pessoa, mais uma outra e um pouco a mais de carga também, tá?
Então aí eu fiz 12,8, com trecho também um pouco de trânsito na subida para São Paulo da Imigrantes. Então vamos fazer uma média ali no trecho total e de volta, tá? Pouco mais de 16 km por litro no etanol rodoviário, tá? Que sim é um consumo muito bom. Uma coisa interessante, aqui no painel de instrumentos digital, na parte central, tá? Do botãozinho aqui da esquerda do volante, eu tenho acesso a várias páginas de informações. Na página 1 tá assim, sistema híbrido, tá? E quando eu estava na estrada, conforme você tá acelerando, você deixou de acelerar, ele vai mostrar um pouquinho de pulso ali de carga. Isso, com o passar do tempo, ele vai gerando mais carga ali nesse sistema híbrido, tá? E se você for para outra página, tá, desse sistema, que é a página 3, onde ele vai mostrando ali as informações de percurso, consumo médio, tempo de viagem, ele tem uma outra informação ali, ó, ganho de energia. No caso aqui tá 1,24 kWh, tá? Tá aparecendo aí no lettering quanto que eu fiz de ganho, né, energético nessa minha ida e volta pro litoral. E aí fechou esse primeiro assunto. Por quê? Depois disso, eu fiz uma viagem também em um outro percurso para o interior de São Paulo, só que aí eu fiz com gasolina. E tanto na ida quanto na volta, deu muito próximo de 15,5, 15,6, tá? Então a gente tem ali 15,5 km por litro na gasolina na estrada, tá? Mas dessa vez tem uma diferença. O carro não estava com uma carga, digamos, tranquila. Eu carreguei bastante coisa, o carro estava bem pesado, tá? Não vou dizer que ele chegou na carga útil máxima dele, mas ele estava assim bem carregado, que equivale ali em peso a basicamente 5 pessoas ali, ou 4 adultos e uma criança. Então isso inferiu realmente num consumo menor até do que no etanol que eu tinha feito lá na estrada. Então você vê que se ele tivesse só aliviado só eu aqui no carro na gasolina, ele provavelmente faria bem mais, tá? E eu tive também um convívio de gasolina no perímetro urbano com ele. Cara, eu peguei muito trânsito. Na verdade, eu vou dividir aqui em duas partes. Um trecho que eu fiz ali com trânsito moderado, tá? Que eu cheguei ali próximo a 9,7, quase 10 km por litro na gasolina. E um outro trecho, tá? Que eu fiz com muito trânsito em um outro dia, que eu cheguei a 8,1 km por litro na gasolina. Bom, 1.0 T200, 130 cavalos no etanol, é um motor que responde rápido, o turbo dá esse fôlego para o carro, tá? Realmente tem bastante vigor em relação à dinâmica, isso também é muito legal de falar. Mesmo o carro carregado, ele anda bem, tá? Você sente aquela sobra de traseira, porque ele tem bastante overhang, bastante balanço traseiro na estrada, você percebe bastante isso. Mas, uma coisa muito interessante para falar, ele é um carro muito confortável. Eu acho que isso também faz diferença para quem está buscando um carro para o dia a dia, tá? De fato, consumo e autonomia desse carro aqui, ele é maior do que as fichas técnicas dizem em relação aos fastbacks que não são híbridos leves, tá? Que eles são apenas a combustão. Então eu trouxe isso justamente ao longo desses 650 quilômetros que eu percorri, misto, né? Uma parte em rodovia, uma parte urbano, para trazer o dia a dia de como foi rodar com esse carro, que foi lançado no ano passado, causou bastante comentário, bastante polêmica. Eu até acho que é um dos capítulos iniciais que a gente tem aqui do híbrido leve tomando mais espaço na frota de carros do Brasil. E um detalhe, tá? Por ele ser um híbrido leve, ele está isento de rodízio, uma informação que é interessante para quem mora aqui na cidade de São Paulo, tá? Então ele tem de fato diversas vantagens, e eu acho realmente que uma das alternativas mesmo para o futuro da mobilidade mesmo do automóvel no Brasil, na minha opinião pessoal, é sim o carro híbrido. Porque você consegue ter, digamos, uma tranquilidade maior do motor a combustão, né, para ir em lugares, digamos, mais inóspitos, que você não vai depender de um carregador, de um totem, né, de um wallbox, mas você tem ali o motor elétrico fazendo um conjunto
ali com o motor a combustão, entregando para você mais autonomia, um consumo melhor, e isso daí, né, interferindo positivamente no seu bolso, tá? Deixa nos comentários se você concorda comigo, não concorda, você acha que o futuro do carro é híbrido ou não, ele é elétrico? Deixa nos comentários, participa com a gente, repito, se inscreve no canal, não custa nada, e além de ativar o sininho de notificações, você dá o like no vídeo. Lembrando que eu falei no início do vídeo, tem uma avaliação completa que eu e o Manolito fizemos aqui do Fastback híbrido, então tem outro vídeo dele lá no canal. Aqui foi mais um vídeo resumindo o meu convívio com ele, que de fato eu achei muito bacana mesmo, tá? Gostaria de agradecer também a Stellantis e a Fiat do Brasil por ter cedido o carro pra gente. Eu vou ficando por aqui. Valeu!